Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, eu tô aqui para iniciar esse projeto, abrir um canal para disseminar a palavra do Senhor. Olha, eu confesso que eu tenho um sério problema com câmera, com fotos, olha, não é a minha pegada. Mas enfim, o Senhor tem me exortado muito a esse respeito. Porque ao longo, se isso vingar, eu não sei o que vai virar disso. Não sei se vai ter seguidor, se vão. Eu não sei. Está na mão de Deus. O Senhor me dá palavras direcionadas, e é palavras da Bíblia, são palavras bíblicas. Então, é muito difícil explicar para vocês como que a gente chega nesse estágio, ok? Bem, eu tive que dar uma pausa para ir pegar a Bíblia. Isso mostra que eu não tenho experiência nenhuma nesse negócio de gravar a Bíblia, gravar vídeo. Mas enfim, o Senhor sempre me deu palavras que eu nunca ouvi, nunca li, nunca ouvi pregação, enfim, eu não conhecia. Porque se falar que eu pego a Bíblia todo dia para estudar, não faço isso. Eu me direciono, o Senhor me dá palavras através de outras mensagens e assim eu vou me direcionando, enfim, eu vou entendendo a palavra de Deus. Tenho uma facilidade de entender? Tenho, eu não vou negar isso. Eu tenho facilidade de aprender o que diz as Sagradas Escrituras. Mas enfim, o foco não é isso. De um tempo para cá, desde quando o Euclides adoeceu, ficou quase impossibilitado de sair de casa, eu não conseguia dormir à noite. Pelas dores dele, ele gemia muito à noite. Enfim, o cuidado ali, o zelo com ele, eu não conseguia dormir. Então, o que eu fazia? Eu vinha aqui para a sala, e literalmente eu colocava a cara no pó. Eu deitava no chão ali com o rosto e orava e pedia a Deus. Pedia a Deus, a Deus. E Deus foi colocando um propósito na minha vida de orar pela nação do Brasil. Enfim, esse sempre foi o meu propósito, desde que eu comecei na minha busca ao Senhor, porque eu sempre achei que eu tinha um propósito aqui, né? Como todos têm. Isso daí também não vem ao caso agora. E eu fui direcionada a orar pelo Brasil. E o Senhor foi me dando palavras, foi me dando revelação. E, enfim, foram anos de busca, anos de joelho no chão, anos de orar e clamar pelo povo dele. E foram muitas palavras que o Senhor me direcionou, que eu também não vou lembrar agora, porque foram muitas. Desde uma caminhada muito longa. Mas enfim, ele veio a falecer, né? Como quem me conhece sabe, dia 24 de outubro de 2024, ele veio a falecer. Um pouquinho antes dele falecer, eu não vou saber quantos dias foram, eu comecei a sentir uma dor muito grande na minha perna esquerda, tá? E naquele processo de cuidar dele doente, já ruim nos últimos dias, eu não liguei para essa dor. Não fui atrás também porque não tinha nada. Enfim, ele faleceu. Ele faleceu e olha, no dia do velório dele, assim, eu tava só pela misericórdia de Deus. Eu falo assim, não dá para pular essa parte? Não dá. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito aqui, né? Ali, o cuidar do velório, né, enterrar, tudo isso, né. Mas sinceramente eu estava com tanta dor, que eu falo: "Senhor, eu queria pular essa parte, mas não podia". Bom, enfim, ele foi velado, foi honrado, eu creio que ele está nos braços do Senhor.
Não é porque eu tô falando, eu sou a esposa dele, ou porque não, é porque eu conhecia ele no mais profundo, ali no mais secreto, sabe, como esposa. Ele todas as noites ele orava, ele pedia para Deus mudar o coração dele, pedia perdão pelos seus pecados. Eu conheci quem foi ele, e eu creio piamente que ele está nos braços do Senhor a essa hora. Isso me confortou muito nesse período. Até eu fui muito criticada, viu, por todos, porque eu não chorei, não entrei de luto. Aí eu falava: "Você não tá sentindo?" "Não, eu tô sentindo dor", porque essa doença aí veio estourar a herpes zoster. É uma dor muito assim, eu não sei, eu não vou saber de mencionar para vocês o tamanho que é essa dor, porque não sei nem se dor tem tamanho. Mas enfim, foi uma dor muito grande. Eu fiquei em casa de luto, sem dinheiro e com dor, sabe. Eu e minha irmã, porque meus filhos vieram, foram no velório, fizeram a parte, foram cada um tocar a sua vida, e ficou aqui eu e a Tata sozinha. Enfim, foi um período muito doloroso. Um pouquinho antes dele vir a falecer disso tudo, eu estava mexendo no meu jardim, reformando. Eu sempre ali no meu jardim eu meditava na palavra do Senhor, versículos, louvores. Aí depois da morte dele, um dia eu meditando ali na palavra do Senhor, ele me deu por 3 dias, eu ali mexendo ali, ele me deu um versículo. Eu vou ler para vocês aqui o versículo que ele me deu, até anotei aqui porque, a cabeça da gente é ruim, né. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por possessão. Algumas traduções vai estar como tua propriedade. Gente, foram 3 dias, assim, de admoestação, Espírito Santo na minha mente falando esse versículo. Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Aí depois de 3 dias eu cansei, né, porque tem uma hora que você cansa, você fala: deixa eu ver o que Deus quer". Aí eu vim pesquisar, como sempre, né, como todo mundo faz, olha o que, aonde? No Google, né. E eu vi que se tratava no Salmo 42, ou no Salmo 2, perdão, gente. Então eu vou ler aqui o Salmo 2 para vocês, porque eu não lembro dele inteirinho, eu lembro do versículo que o Senhor me direcionou. Então vamos lá, Salmo 2, Salmo 1. Oh, meu Deus, perdão, Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Isso é uma pergunta. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu monte Sião. 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Aí que vem o versículo, no versículo 8. Pede-me, e eu te direi as nações como herança e os confins da terra por tua possessão. O 9. Tu os esmigalhar como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor e com temor alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamará a sua ira.
Bem-aventurados e todos aqueles que nele confiam. Senhor, gente, desculpa. Pessoal, perdão os tropeços aqui no Salmo 2. Como o propósito meu, o foco é orar pelo Brasil, principalmente no âmbito político, viu? Eu vou ser sincera, não vou negar isso para vocês, não. Quando o Senhor me deu essa palavra, que eu vim verificar e eu vi que era o Salmo 2, de cara eu vi que era um salmo messiânico. Eu falei, Senhor, é um salmo messiânico, né? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer transmitir para mim. Mas se a gente for... Aí eu comecei a meditar na palavra, comecei a procurar a explicação, porque a palavra do Senhor, ela é muito linda, muito edificadora, muito eficaz, mas se a gente não vigiar, não tomar cuidado, gente, ela é para a condenação da gente e de muitas pessoas, porque pode levar muitas pessoas à perdição por um erro de leitura, um erro de explicação, de versículo. É por isso que tem muitas igrejas aí que estão confundindo a cabeça das pessoas, sabe? Estão propagando coisas, não que não seja verdade, de uma perspectiva que não é aquilo que o Senhor está querendo dizer para o povo dele, não. E tem uma coisa que eu vou ressaltar bem claro para vocês aqui, com toda a convicção da minha alma. Se engana quem acha que a Bíblia é para ateus, para quem não crê. Não é. A Bíblia é para a igreja dele, a igreja que eu disse, o povo dele, tá? Tem muita gente distorcida, porque o ateu, não. Ó, isso dá essas coisas de ateu, de quem não quer, isso pertence a Deus. Não cabe a gente. O Senhor deixou as escrituras sagradas, a Bíblia aqui para nós, como direcionada para o povo dele, para os cristãos, porque a gente vem de Cristo, do cristianismo judaico-cristão, que Jesus era judeu, predomina lá da Judéia, de Jerusalém, tá? Então, tem que parar com essa tonteira de achar que é o ateu, que é não sei o que. Não, esquece. Não, é para nós mesmos, viu? É para os cristãos mesmo. Também não tem denominação de igreja, é todos os que se denominam cristão. Mas tá bom, mas isso aí é um assunto muito amplo, muito complexo. Enfim, se for meditar aqui, quando eu questionei a Deus o porquê dessa palavra, né, que é um salmo messiânico, isso aí é óbvio. Aqui no versículo 1, já, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Aí já está falando de todo o mundo, no âmbito geral do mundo, e os povos. Por que eles ficam, como que fala, projetando as coisas vãs, coisas que não vão dar em nada, sabe? No versículo 2, os reis da terra se levantam e contra o Senhor e contra o seu ungido. Gente, isso daqui tá bem claro. Você vê que no âmbito político, aqui fala rei, porque Davi escreveu esse salmo é de Davi. Ele escreveu provavelmente foi na coroação dele como rei. Então ele escreveu naquele âmbito ali, daquela época ali, daqueles reis que se levantaram, filisteus, amorreus, enfim, esses povos que se levantaram contra Israel. Mas se a gente trazer para a atualidade da gente, você vai ver. Por que as nações estão se levantando contra Deus? Tudo que acontece nesse mundo aqui, o foco é apagar Jesus da existência. É apagar ele da história. É terrorista, Europa que quase não crê mais, sabe? Enfim, você vai ver que todo projeto é apagar Jesus da história. Por que eles querem eliminar com Israel? Também não estou falando que Israel é santo, não, viu? Ele tem lá vai se entender com Deus. Mas por quê? Por que eles nunca tiveram paz? Por que eles nunca tiveram a terra dele? Porque apagar Deus da história.
Deus escolheu Israel como sua menina dos olhos, sabe? E ele não vai voltar atrás nessa questão. Agora, por que ele escolheu Israel, isso também eu não sei. Eu nunca entendi, porque eu falei, dentre tantos povos, por que o Senhor foi escolher Israel? Eu não sei. Isso daí é com ele. Mas é promessa dele, é aliança dele que ele fez lá atrás com Abraão. E ó, não vou perder nem meu tempo questionando isso, tá? Eu sei que dali, desse histórico ali, virá o anticristo. Mas enfim, voltando aqui para o Salmo 2. Aí no versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Gente, esse versículo aqui, quando Deus deu os 10 mandamentos lá para Moisés, aquelas leis mosaicas que tá lá na Torá, né, que os judeus seguem, o Senhor deixou lá os decretos, dos estatutos, das leis, deixou os 10 mandamentos que predominam até hoje, né, no meio cristão, né, e aí que a gente, que analisamos? O povo não tem mais aliança com Deus. O povo rompeu os mandamentos, o povo quebrou a aliança, quebrou os mandamentos. Não é só no quesito de roubar, matar, de inveja, não cobiçar, não é só nisso. É na palavra, toda a palavra que o Senhor deixou para o cristão. O povo quebrou a aliança, sabe? A gente parece que não, mas hoje em dia é uma luta espiritual muito grande. Eu vejo aqui no âmbito aqui pequeno, de Barbosa, uma cidade pequena. Gente, é umas coisas assim que eu nem saio de casa, mas eu fico sabendo de umas coisas, eu vejo assim algumas coisas pela internet. Você vê que a pessoa não está alinhada com o propósito de Deus, sabe? Não tá, o povo quebrou literalmente, devagarinho, sabe? O povo vai quebrando. Eles acham, mas não, gente, para com isso. É uma pequena coisa, começa assim, de pouquinho em pouquinho vai se quebrando a aliança. Então você vai ver hoje filho não honrando pai e mãe, sabe? Você vai ver governantes não se alinhando em pró à comunidade, à população, ele está levantando o ego dele. E o ego é um dos principais perigos para a gente. Porque a pessoa faz as coisas, ela faz em pró ao ego dela. Ela não faz as coisas para Deus, para a comunidade. Ela faz em pró ao ego dela, para se aparecer em mídias, em redes sociais. Esse é o perigo mais, sabe? É o perigo mais contundente dentro da alma do homem. Eu falo homem assim, no âmbito geral, homem e mulher, tá ok? Então você vê que o povo quebrou a aliança com Deus. Sabe? Pega lá a lista lá dos 10 mandamentos lá. É terrível. Primeiro, qual é o primeiro mandamento que tá ali? Vamos lá, se você for voltar, eu não vou saber onde está exatamente agora, falar para vocês aqui no versículo B. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer outros deuses para ser cultuado, mais ou menos uma coisa assim. Quando Jesus pregou ali, como o povo judeu não aceitou Jesus como Messias, tentaram pegar ele ali, né, pelas escrituras. Então perguntaram para ele, mas Senhor, qual o primeiro mandamento? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Assim, porque Jesus se declarou Deus. Naquelas alturas ali, quando fizeram essa pergunta para ele já tinha se declarado Deus. Então, se ele se declarasse Deus, ia falar que ele estava quebrando o primeiro mandamento, que ele seria um outro Deus, entendeu? Na forma do eu sou lá do Antigo Testamento. Mas esse eu sou vem para o Novo Testamento. Porque Jesus se declara o eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, enfim, eu sou a água viva. É um monte de Jesus ali se pondo como Deus. Tem um versículo que Filipe fala assim,
Mas, Senhor, mostra-nos a Deus. Ele fala, ora, Felipe, vocês estão comigo todo dia, vocês não viram, não sabem. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Isso está no Evangelho de João, porque é João que nos trouxe o Evangelho mostrando Jesus como o Verbo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Enfim, gente, quando eu vi esse salmo, eu vi que o Senhor estava mostrando as nações, quebrando aliança, né? Que aqui fala ataduras, né? Ataduras, cordas, algumas versões correntes. O Senhor, quando faz compromisso, ele coloca uma aliança conosco. Quer dizer, ele colocou uma aliança com o povo dele na terra, né? A aliança dele é Jesus, a palavra dele, né? Que é a aliança. Quando a gente se casa, né? Vamos ali trazer para o nosso âmbito atual. O que você faz? Você coloca uma aliança, né? Uma aliança de compromisso, uma aliança, você tem uma aliança com a pessoa. Sabe, você tem que andar com a pessoa, caminhar do lado dela. Sabe, esse é o propósito do casamento, né? Aqui para o nosso mundo aqui, atual. Então Deus fez uma aliança com o povo dele. O povo dele somos nós, os cristãos. Começou lá atrás com Abraão, né? Que creu pela fé, né? Que não tinha nem palavra para Abraão ler. E o Senhor falou para Abraão, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe? Então, Deus escolheu o povo cristão como dele. Agora, quem que é o povo cristão? Isso é muito subjetivo, sabe? Quem é cristão? Isso daí é só Deus que esconde do coração, porque se denominar cristão é muito fácil. Agora, andar alinhado com a palavra de Deus é complicado, sabe? Você tem que se... Jesus falou, aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não caminhar, não vai herdar o reino, não. Então, esses pseudos cristãos, né? A gente não sabe, na verdade, né? Isso a gente vai ver na parábola do joio e do trigo, que é estereótipo, é assim, por fora. É tudo muito igual, tudo muito parecido. Quer dizer, a nossa aparência, né? De igrejas, né? Denominações, né? Tudo igual. Tem a mesma aparência, nós somos seres humanos. Agora, só Deus que sabe, né, o coração das pessoas. Ele fala, né, eu esquadrinho corações, né? Até Jeremias fala, né, cuidado com o coração, que ele é muito enganoso e mais do que corrupto. Quem o conhecerás? E já é uma pergunta, né, que ninguém conhece. Aí embaixo tá, eu, o Senhor, esquadrinho os corações das pessoas, né? Só eu posso esquadrinhar. Porque a gente não consegue entrar ali no íntimo da pessoa, no mais secreto, no mais oculto, e ver o que se passa ali dentro. Porque ser cristão dentro de uma igreja é muito fácil. Você erguer as mãos e louvar e adorar é muito fácil. Agora, levar uma vida ali é muito difícil. Mas, enfim, a gente está vendo o foco aqui. Eu estou falando que o foco que é os governos e os povos. Se você olhar para nosso contexto político hoje, gente, vamos falar a verdade. Eu acho que 80% dos brasileiros quebrou a aliança com Jesus. Quebrou a aliança com Deus. Sabe? É um governo que não fez nada. Bom, para mim nunca fez, mas eu não vou entrar nesse mérito aí, não. É um governo que dá assistencialismo, escraviza o povo através de benefícios, tá? Que eu não vou entrar aqui também no mérito, porque cada um sabe do que eu estou falando. Enfim, o povo se deixou escravizar por uma ideologia tosca,
mentirosa, porque não existe igualdade social no mundo e nunca existirá. Vamos parar de tonteira, porque isso é só lá no paraíso, que todos nós vamos ser revestidos com as vestes da justiça, sabe, de glória, e nós vamos reinar no reino de Deus, no reino dos céus. Aí seremos um só povo, uma só língua. Vamos parar de tonteira que aqui embaixo nunca vai existir igualdade social. Sempre teve miséria, sempre teve doença, sempre teve fome, sempre vai ter, tá? Até a volta do Senhor Jesus. Isso daí é claro. Então, embutir isso na cabeça do povo de uma tal maneira que o povo ficou alienado, sabe? O povo ficou iludido. Ficou iludido por promessas vãs, sabe? E estão ali esquecendo. Eu vejo pautas, gente, eu vejo cristão apoiando pauta de aborto. Aí vem com aquela tonteira. Ai, mas o corpo é da mulher, ela faz o que quer. Tá bom que teu corpo é teu. Vai procurar na Bíblia para ver onde o seu corpo é seu. A Bíblia nos fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Onde você viu dentro da Bíblia Deus pautando, sendo a favor do aborto. Salmo 139 deixa claro que Deus sonhou com a gente antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães. Nós somos projeto de Deus. Nós somos sonho de Deus. Deus sonhou com a gente. Antes do mundo vir a ser mundo, nós já estávamos nos planos de Deus. Aí onde você vê que a cidadã que faz o aborto, vou falar assim, que é a favor disso, que ela acha que ela é dona do corpo dela. Então tá bom, quando ela ficar doente, ela vai falar assim, ó, você vai embora doença. Não vai procurar um médico, não vai procurar oração não, para ver se ela tem comando sobre o corpo dela. Vamos ver se ela impede ali a velhice de chegar, as rugas de chegarem até nela, como eu tô aqui hoje, já velha. Ué, você não é dona do seu corpo? Dá uma ordem aí pro seu corpo se regenerar da sua doença. Você não é dona. Você é dona, você faz o que você quer, porque a gente é dona, a gente faz o que a gente quer das coisas da gente. Eu tenho esse pensar. Se eu sou dona de uma coisa, eu faço aquilo que bem eu quiser. Então, já começa por aí. São pautas assim, ó, vou falar a verdade, levantar os cabelos, tá? Então a gente vê, o povo quebrou a aliança. Hoje, o bandido é coitadinho, é vítima da sociedade, sabe? Ai, tadinho, mas ele não teve pai, não teve mãe. Não, teve sim, não é filho de chocadeira, não. Porque quem não teve pai, não teve mãe, é filho de chocadeira, tá? Pode não estar presente, pode não ter tido acompanhamento da família ali, mas que teve um pai e uma mãe, teve, tá? Vamos parar com essa bobeira. Gente, é uma questão... Olha, sinceramente, eu vejo assim o povo, assim, a política, ela captou a inteligência das pessoas. É umas coisas que não tem lógica, não tem coerência, sabe? As coisas têm que ter coerência, e isso não tem. Agora, você fala, eu gosto do fulano porque ele é bonito, tem os olhos azuis, porque ele é legal. Gente, é problema seu. A pessoa, quando ela é levantada para um ato político, seja presidente, prefeito, governador, seja o raio que o parta, tá? Vereador, eu não vou entrar nesse mérito. Ela é paga para servir ao povo, ela é funcionária do povo. Ponham isso na cabeça. Para de ficar parabenizando o político, fala, ai que lindo, que maravilha. Não, cidadão, você foi eleito, você está ali para fazer o que o povo, benefício para o povo, tá? E não é ficar fazendo videozinho de indignação ou de motivação, não é nada disso não, é para você trabalhar para o povo. Aqui na Terra a gente precisa de um monte de coisa, precisa de saúde, tá? Precisa de escola, é a área da educação, a área da segurança, é a área da saúde. Vamos parar de tonteira, que vocês estão passando o povo na bicaria no povo, como se dizia antigamente. Mas, enfim, o que eu queria dizer é isso. Para vocês vigiarem, tá? Quem é cristão, né? Quem tem é temente a Deus, né?
Claro que eu tô falando para quem é temente a Deus, mas eu não sei, isso daí é com Deus. Deus sabe quem que vai alcançar esse vídeo, se vai alcançar, é para não quebrar a aliança. Sabe, não quebre a aliança. Jesus está às portas, está voltando. Assim, a gente vê bem claro isso, sabe, diante desses acontecimentos que começou ainda, a gente tá vendo agora, 2026, entrou com o pé na porta, né? Nem só, não deixou de entrar com o pé direito lá, que nem a outra falou, né? Entrou com os dois pés, né, na porta ali, e tá escancarando pro mundo, que Jesus está ali, já tá bem aqui na portinha. Não vai demorar muito não, a gente já não tem mais muito tempo não. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é: procurem ao Senhor enquanto é tempo, tá? Porque vai ser muito difícil passar pelo processo da tribulação, né? Eu falo que tribulação a gente já tá faz tempo, né? Mas eu falo assim, no reinado do anticristo, né? Eu falo, Senhor, eu não dou conta do governo que tem no meu país, que dirá do anticristo. Não vai ser fácil. Quem entende um pouco mais da palavra sabe que a gente terá que se curvar a ele, e aquele que não se curvar vai ter que derramar o sangue, vai ter que ser morto pelo sangue. Ele vai fazer, ele vai obrigar os que ficaram a negar a Jesus. E aquele que se falar que não vai negar, ele vai derramar o sangue mesmo. Eu já estou vendo muitas pessoas, muitos cristãos tendo sangue derramado ali lá do lado da África ali, que a gente ouve notícia constante de que cristãos estão sendo queimados, estão sendo mortos, né? Bom, isso daí sempre teve, né, história, né? Os cristãos sempre foram perseguidos, né, durante toda a trajetória da humanidade. E o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar para vocês, ela não é de um sonho que vai se realizar. Eu não vim aqui para trazer vídeo motivacional, olha, o mundo vai melhorar, vocês vão ter esperança que tudo vai mudar. Não vai, gente, não vai. E Deus que me perdoe se eu estiver errada. Não vai melhorar, é daqui para pior. A gente pode ter flashes, sabe, de que tá tendo paz, de que tá tudo entrando no controle. Não está. Nós estamos no controle, entrando no controle do anticristo, tá? Não pense vocês que derrubando esquerda, entrando direita, as coisas vai melhorar. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Pode ser que por um tempo melhore, mas no âmbito geral, a prosperidade e a paz, que todo mundo pede paz, né? Esquece, gente, não vai ter, não vai ter. Isso daí não... Desde lá, quando a Bíblia começou a ser escrita lá, Jesus, Mateus 24, fala, né? Já dá os alertas, né? Das guerras, das coisas que iriam acontecer nos dias atuais, né? O livro do Apocalipse, o livro do Daniel, 1 Tessalonicenses, várias passagens já falam, né? Do reinado do anticristo aqui. E o foco principal do anticristo, o que é? Quando a palavra se apostatasse, né? O que é se apostatar? É quando alguém conhece a palavra de Deus, né? E prega ao contrário, né? Então, provavelmente será alguém vindo de quem conhece a palavra de Deus, o anticristo. Também não vou falar A ou B. Não cabe a mim falar quem é, quem não é. Mas ele vai pegar a palavra do Senhor, vai se pôr como um Jesus, um Messias, um Jesus lindo e maravilhoso, e vai arrebatar até o próprio povo de Deus. Jesus fala que os dias seriam abreviados, porque se não fosse por isso, até os escolhidos cairiam na lábia dele, né? Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu peço para que Deus
Coloque entendimento, sabedoria no coração de vocês, tá? Meditem nesse salmo, e onde a gente, que lugar do passado a gente quebrou a aliança com o Senhor? Onde foi que a gente rompeu essa aliança, esse pacto com Deus? Eu lembro que os antigos, você falava alguma coisa, se Deus quiser. E é tudo no controle dele. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo levar a vida no braço, na força. Gente, só desgasta. Sabe, a gente ficar se iludindo com sonhos que não vão se realizar. Alguns vão. Estou falando um grande sonho, um grande projeto. Pode ser, se for da vontade de Deus, estiver alinhado com Deus, vai se realizar sim. Mas nem tudo que a gente sonha a gente consegue. Sabe, isso tem que ter muito alinhamento com Deus. Tá eu aqui, ó, gravando um vídeo, sabe, sem vontade nenhuma. Deus sabe que eu não tenho vontade, Deus sabe que eu não quero me aparecer. Mas eu tô aqui, sabe, porque não adianta eu querer reter a palavra dele para mim. Não adianta. Se ele fez isso comigo, que é propósito dele. E se vai vingar ou não, também é propósito dele. Tá ok? Eu agradeço a todos por ter ouvido. Vamos entrar juntos num propósito de oração, de continuar orando pelo Brasil, orar pelo mundo, né? Orar por nossa cidade, né? Orar aqui por Barbosa, pelas famílias, né, de Barbosa. Agora no final do ano vai fazer, final do mês. Eu não lembro se foi dia 29 ou dia 30 que eu vim embora para cá. Se farão 32 anos que eu estou aqui. De uma maneira ou de outra, o Senhor me estabeleceu aqui, me acolheu aqui. Até que Ele não fala, saia daqui, vai para ali, eu não farei isso. Meus filhos foram todos embora daqui, como muitos me conhecem, sabe, né? Mas todos estão servindo ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, tenha um bom dia, na fé e na esperança que Jesus Cristo nos dá, a certeza que Ele nos dá, daquela paz que excede todo entendimento, ok? Quem precisar de mim, me conhece, só me chamar no privado, tá? Beijo, ficam com Deus e desculpa os erros, gente. Eu não me dou bem com câmera, tá ok? Beijão, ficam na paz do Senhor.